Política econômica da Primeira República, ou seja, entre 1900 e 1930. Hoje eu quero começar a tratar sobre o primeiro tópico deste período, da história econômica do Brasil deste período, ou seja, a tendência ao desequilíbrio externo e o quadro institucional. É um texto longo, então terei que gravar provavelmente parte 1, 2 e 3, possivelmente, mas hoje certamente já é a parte 1. Então, Política Econômica da Primeira República entre 1900 e 1930. Estou construindo uma playlist neste canal sobre história econômica do Brasil e resolvi começar a partir da República, ou seja, 1889. Estou utilizando o livro Texto à Ordem do Progresso, este livro aqui. No caso, esta é uma edição já antiga, 100 anos de política econômica, a edição ali que completa os 100 anos, né, 1889 a 1989, mas existem edições recentes, inclusive. Mas, para o objetivo aqui do canal, este livro ainda serve por conta que a história é a mesma ali, não houve grandes modificações. Então, Política Econômica da Primeira República. O objetivo desta sessão é descrever os problemas e as respostas da política econômica da Primeira República. Inicialmente são feitas algumas observações de ordem geral sobre as características estruturais da economia e certos traços básicos da ordem institucional vigente do período. Em seguida, apresenta-se uma breve análise cronológica dos eventos relevantes. O leitor interessado em um tratamento mais aprofundado dessas questões poderá consultar as referências citadas na nota anterior. Bom, pela ordem correta dos acontecimentos, a história econômica do Brasil precisa ser entendida desde o seu descobrimento lá pelos portugueses, a partir dos seus ciclos econômicos, basicamente. Existem outras maneiras, mas uma maneira interessante de se entender a economia do Brasil é a partir dos seus ciclos. Então, o ciclo dos minérios, o ciclo do ouro ali, né? Ciclo da cana-do açúcar, ciclo do café, entre outros. Mas eu resolvi começar a partir da República porque é a partir deste momento que, de fato, existem políticas econômicas que envolvem o governo em si. E mais adiante talvez eu faça uma playlist específica sobre esse período da história da economia brasileira, tentando entender, né, que vai do seu descobrimento até a República. A tendência então ao desequilíbrio externo e o quadro institucional, que é o assunto de hoje. Vamos à leitura então do primeiro parágrafo, talvez do segundo. Vamos ver. O grande e recorrente, farei essa leitura bem pausadamente, bem tranquilo, para tentar entender, porque é um livro difícil de difícil compreensão. Não é bem organizado, né? O grande e recorrente problema de política econômica durante a Primeira República consistiu em isolar a economia de profundos desequilíbrios macroeconômicos provocados por alterações bruscas na posição externa a que o Brasil estava sujeito por razões estruturais. Então, primeira coisa já nesse texto que nós descobrimos que o problema de política econômica, ou seja, aqueles que criaram a política econômica nesse período, se debruçaram fortemente sobre isolar a economia de seus profundos desequilíbrios macroeconômicos provocados por alterações bruscas na posição externa a que o Brasil estava sujeito por razões estruturais. A característica básica da economia primário exportadora brasileira no início do século era a sua extrema vulnerabilidade a dois tipos de choques exógenos. Vou repetir isso aqui. Então, a característica básica da economia, que neste período era primário exportadora, portanto ela era especializada em produtos primários, básicos da agricultura, ou enfim, da base, e era predominantemente exportadora. Então, todo esse material, todos esses bens eram exportados. No início do século, era a sua extrema vulnerabilidade a dois tipos de choques exógenos. Quando ele diz choques exógenos, ele está se referindo àquilo que é externo, exógenos, diferente do endógeno. O primeiro deles tinha origem nas periódicas flutuações abruptas da oferta de café, resultante do efeito de variações climáticas sobre a produtividade dos cafezais. Então, nós já descobrimos que neste início era uma economia primária exportadora e já sabemos de qual produto neste período, 1900 a 1930, basicamente café. Então as flutuações nesse caso aqui, esses choques, essa situação primeira que existia, as flutuações abruptas desta oferta de café, que vinha resultava do quê? Do efeito da situação climática, de fato, as variações climáticas, ou seja, a sazonalidade da oferta de café, que ia predominantemente para o mercado externo, variava muito por conta dessas flutuações ou deste efeito das variações climáticas. Dado o peso do produto no valor das exportações do país, a importância do Brasil em sua oferta mundial e sua baixa elasticidade preço da demanda,
variações na oferta brasileira tendiam a reduzir violentamente a receita de exportações do país, na ausência de medidas destinadas a sustentar os preços internacionais do produto, que o Brasil, em virtude de sua posição dominante na oferta mundial, podia unilateralmente implementar. Então esse é o primeiro tipo de choque, né? A questão do café na sua economia primária exportadora. O segundo tipo de choque resultava de perturbações na economia internacional, notadamente as flutuações experimentadas pela demanda nos países centrais e as bruscas descontinuidades do fluxo de capital entre o centro e a periferia, que foram especialmente frequentes durante as 3 primeiras décadas do século. Então este outro choque tem relação com a economia internacional, que não necessariamente com questões do Brasil aqui, né, ou de sua produção. Tem a ver apenas com o investimento de capital, seja nos países centrais ou periféricos. O quanto disso que ia para os países centrais ou então para os periféricos. Os grandes auges e quedas dos fluxos de comércio e investimento ocorridos antes da Primeira Guerra Mundial, ou seja, antes de 1914, 1917, e na segunda metade dos anos 20, ou seja, 1925 a 1930, e o boom e colapso dos preços internacionais, crescimento, e também o seu colapso de preços internacionais de produtos primários no imediato pós-guerra tiveram, como discutido abaixo, importante influência sobre o comportamento da economia brasileira e condicionaram decisões cruciais de política econômica. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui, para ele não ficar muito extenso, mas nesta primeira parte sobre a tendência ao desequilíbrio externo e o quadro institucional, tem a ver com 2 choques exógenos. O primeiro, neste período, tem relação com a economia brasileira primária exportadora dominante, inclusive era um dos líderes mundiais deste produto, neste caso o café, e que era sazonal, ou seja, dependia das situações climáticas no país. E a segunda situação advém que também é um choque exógeno, ou seja, externo. Por que a questão do café é exógeno? Porque a questão do clima o país não controla, então não está sobre efeito direto do controle governamental ou da economia em si. Já o segundo é questão externa mesmo. Veja que neste período houve uma Primeira Guerra Mundial, né? E isso de fato afeta toda a economia mesmo do país por conta do seu fluxo de capitais, que são para países centrais ou periféricos. Então eu fico por aqui neste vídeo. No próximo quero continuar esta temática, a tendência ao desequilíbrio externo e o quadro institucional, e vamos tratar como que o governo federal, vamos tentar descobrir como que o governo federal então fez para atacar estes problemas estruturais, ou seja, desses choques exógenos que atingiram a economia brasileira nesse período. Fico por aqui, valeu. No vídeo anterior eu tratei sobre no vídeo anterior apenas mencionei quais são os tópicos que tratarei sobre política econômica na Primeira República. Valeu.